Olá, querido, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa Cristo para Todos. Antes de nós ouvirmos o homem de Deus, pastor Gilmar, que já está nos estúdios, eu quero avisar a todos os pastores, dirigentes, os obreiros do Ministério Cristo para Todos, que a reunião que seria no dia 3 de outubro vai acontecer no dia 9 de outubro, em função das eleições no dia 2 de outubro. Então fique você ciente disso, que a nossa reunião do Ministério vai ser dia 9 de outubro do corrente ano, ok? Aguardamos você. Quero também aproveitar para dizer a todos os irmãos e amigos, todas as pessoas que querem participar, que querem colocar o seu nome no jejum da providência, juntamente com o pastor Gilmar, você pode usar o mesmo número do WhatsApp, colocar lá o seu pedido de oração, vamos acrescentar o seu nome, e todas as terças-feiras aqui no Templo Sede com o pastor Gilmar Santos, orando e entregando o propósito pela tua vida. Não perca essa oportunidade, vamos estar aguardando você. Agora você pode adquirir a sua formação teológica estudando sem sair de casa, no Instituto Teológico Cristo para Todos. E uma boa notícia, você pode organizar o seu núcleo para estudar os cursos básico e médio em teologia. Entre agora em contato conosco através do site gilmarsantos.com.br ou no nosso e-mail. Ou ligue em nosso telefone 0 operadora 62 3251 5263. Instituto Teológico Cristo para Todos. Atenção, pastores e líderes! Conheça as nossas lições para a Escola Bíblica Dominical. Você pode estudar em qualquer época do ano, sozinho, em grupo, na sua comunidade ou na sua igreja. Entre agora em contato conosco através do telefone 0 operadora 62 4101 2630. Instituto Teológico Cristo para Todos. Curso básico em teologia à distância. Introdução bíblica, Evangelhos e Atos, Pentateuco, livros proféticos, históricos e poéticos, epístolas paulinas, teologia sistemática, interpretação e homilética. Missão e Evangelismo, Prática Ministerial 1, Prática Ministerial 2, Epístolas Gerais e Apocalipse. Instituto Teológico Cristo para Todos. Direção-Geral, Pastor Dr. Gilmar Santos. Venha participar das celebrações do Ministério Cristo para Todos. Terça-feira, às 19h30, grande conferência bíblica com o pastor Gilmar Santos. Quinta-feira, às 19h30, Noites de Milagre. Domingo, 8h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical. E às 18h, grande culto de louvor e celebração. Pastor Gilmar Santos pregando a palavra e orando para os enfermos. Ministério Cristo para Todos, Avenida T9, no Jardim América, próximo ao Banco HSBC. Olá, meus irmãos e meus amigos, este é mais um programa Cristo para Todos. Antes de falar-lhes a palavra de Deus, para diminuir um pouco o meu desconforto, eu vou lhe prevenir que eu estou bastante afônico. Imaginem que eu estava pregando
em São Luís do Maranhão, em uma grande cruzada, cerca de 35 mil pessoas, sob uma temperatura de 37 graus. Saí de lá, fui para Joinville, em Santa Catarina, pregar no encerramento de um congresso de missões, estava 9 graus. Eu tive no ginásio que pregar com um sobretudo, uma capa por cima do terno, porque a sensação térmica era de quase zero. Então, imagine esse choque térmico. Então, me compreenda, mas eu quero lhe dizer que vale a pena. Eu me atrevo a dizer, como dizia o apóstolo Paulo, de bom grado, eu me gastarei e me deixarei gastar por amor de vós. Vamos lá? Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 6, do versículo 45 ao versículo 51. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram entre si atônitos. Eu quero destacar o versículo 49, que diz assim, eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. O versículo 49 diz, pensaram que era um fantasma e gritaram. Este versículo vai servir para nos dar um norte, um tema para a nossa reflexão. Um fantasma na vida. Deixai-me dizer-lhes que na época dos discípulos de Jesus Cristo, na vida, na experiência dos pescadores, havia uma crendice, havia uma crença popular, uma superstição de que se algum dia um pescador visse um fantasma, na verdade era um ser do mundo dos mortos que estava chegando para virar a embarcação e levá-los para a terra dos mortos. E percebam que não é de hoje estas superstições, estas crenças, estas histórias contadas pelos pescadores. E estes pescadores, depois transformados em discípulos de Jesus Cristo, eles lutavam contra as ondas do mar, as superstições do mar, as histórias assombrosas que os demais pecadores ou pescadores contavam, e era dali, enfrentando a fúria do vento, enfrentando a maré, hoje boa, amanhã ruim, era dali que eles ganhavam a vida. No caso dos discípulos, eles tinham uma empresa doméstica, eles viviam mesmo da pesca, e agora eles estavam enfrentando um tempo ruim, um temporal, e estão assustados com o que estão vendo. E gritaram, e disseram, é um fantasma. Meus irmãos, meus amigos, a minha pergunta agora é a seguinte, você acredita em fantasmas?
Você crê que existem fantasmas? Ou você também é de um equilíbrio emocional que diz, não existe fantasmas. Isto são visões, nervosismos, são, na verdade, momentos de impactos, mas não existe fantasma. Para sua surpresa, eu quero lhe dizer hoje, existem sim fantasmas. Pastor, eu jamais esperaria que o senhor viesse me falar uma coisa desta. Então, eu quero lhe dizer, os fantasmas existem. Se eles existem, pastor Gilmar, de onde eles procedem? Quem são eles? Aonde eles estão? Eu quero que todos vocês saibam que os fantasmas existem dentro de nós. Eles não estão do lado de fora. Eles não vêm de terras longínquas e nem de lugares próximos. Eles estão dentro de nós. Minha gente, meus senhores, os fantasmas da vida são os medos da vida, os traumas da vida, os machucados da vida, as frustrações da vida, aquele problema crônico que aconteceu há um tempo atrás, mas o seu resultado ficou vivo, ficou latente na sua mente, no seu córtex cerebral, no seu histórico cerebral. Sempre que alguma coisa semelhante aproxima-se, ameaça acontecer, você revê, retoma, revive aquele pavor, aquele temor, aquele medo, aquela consequência. Estes são os fantasmas da vida. E eu estou lhe dizendo que a maioria das pessoas estão convivendo com um tipo de fantasma na sua consciência. De vez em quando, eles se espantam e dizem assim, estou sentindo o mesmo sintoma. Estou sentindo a mesma dor. Vai acontecer outra vez. Vai terminar do jeito que terminou naquela vez. São os fantasmas que estão nos assombrando, que estão nos tirando o fôlego, que estão nos roubando a força e as energias. Eu quero que você saiba que os discípulos estavam vivendo uma situação adversa. Eles estavam atravessando o mar da Galileia, que vale a pena eu lhe dizer que não é um mar. Suas águas são doces. Eu já estive lá. É chamado de mar por causa da sua extensão. Como rio, ele tem extensões grandes. Mas é a maior fonte que abastece não Tel Aviv, mas a antiga Jerusalém. E os discípulos estão remando tranquilamente sob um vento suave quando, de repente, há um transtorno na natureza e chega um vento violentíssimo. Eu posso dizer-lhes que o nome deste vento chama-se Cadim. Sim, este vento é muito conhecido naquela região. É quando há uma mudança, o clima está morno, o vento está normal no final da tarde. Quando de repente sopra um vento frio e este encontro destes ventos, o frio com o morno, gera uma reação, gera um redemoinho. Como os senhores sabem, o redemoinho é um fenômeno da natureza, o mais violento que existe. E neste encontro, deste vento frio, uma temperatura amena, com este vento morno, vem esta tempestade. E torna-se um vento tão forte que pode de fato virar e fazer afundar uma embarcação. Todos os pescadores
daquela região têm medo do Cadim. Eles têm um pavor. Agora, imaginem eles enfrentando este vento e ainda estão vendo um vulto, algo mais fenomenal do que o vento contrário. Alguém andando sobre as ondas. Não deu outra. Eles pensaram, chegou a nossa hora. A morte, o espírito da morte, veio nos buscar. E a Bíblia diz, no versículo 48, que eles gritaram. Imaginem a situação. Homens adultos que conheciam o mar da Galileia como a palma de suas mãos. Não eram crianças, não eram pré-adolescentes, eram homens corpulentos, cheios de forças, acostumados a remar. Mas minha gente, quando esta emoção negativa, chamado medo, pavor, desespero, toma conta da mente, não tem músculo, não tem braço, não tem homem corpulento que não entregue os pontos. E eles gritaram. A Bíblia diz que eles gritaram desesperadamente. Você já foi surpreendido por um vento forte, por um vento contrário? Você já teve a sensação de que um fantasma, algo sobrenatural, algo que está além das suas forças, estão se manifestando para sucumbir à sua vida? Coisas do passado, coisas do recôndito da memória, coisas que ninguém viu, ninguém ouviu. Papai não sabe, mamãe não sabe, a esposa não sabe, o marido não sabe, faz parte do seu histórico. E alguma coisa que se assemelha com isto volta a fazer você gritar, sentir medo. Era isto que os discípulos estavam enfrentando. Eu conheço a experiência, o exemplo de uma senhora evangélica, serva de Deus, empresária, bem-sucedida. De repente, um dos seus negócios, no montante da empresa, não deu certo. E isto foi gerando consequência na sua vida empresarial. Esta irmã foi tomada de um medo tão grande que ela começou a profetizar que a sua empresa estaria afundando, estaria acabando. Esta depressão tomou conta dela numa dimensão tão grande que ela não teve mais forças de ir para a empresa, de ir negociar, de ir gerenciar seus bens e a sua empresa. Ficou prostrada, adoeceu, quase morre. Depois de um longo tratamento, ela recuperou-se e retomou a sua vida. Muitos estão tão vulneráveis, tão fracos, tão sensíveis, que qualquer situação, qualquer ruído, qualquer experiência com um pouquinho de anormalidade é o suficiente para dizer: acabou, chegou um fantasma na minha vida. Eu quero chamar a sua atenção para uma outra realidade. Devido a este medo, e porque eles estavam vendo um fantasma, eles não perceberam quem de fato estava vindo ao encontro deles. Percebam isso? Pedro, João, os discípulos que ali estavam, eles conheciam a Jesus. Há poucas horas, cerca de 12 horas, porque eram 6 da tarde, quando Jesus os liberou, e foi Jesus quem disse: atravesse o mar. E agora era já a quarta vigília, 5 para 6 da manhã. Portanto, eram passadas umas 12 horas. Faziam apenas 12 horas. Num sentido, 12 horas que eles remavam, lutavam e não conseguiam controlar a situação. Neste sentido, muito grave.
No outro sentido, faziam apenas 12 horas que eles estavam fisicamente, no espaço físico, separados de Cristo. E já não o percebe, já não o conhece, já não o distingue, já não sabe quem é ele. Eu estou lhe dizendo que na hora do medo, do pavor, na hora que o fantasma emocional reage, às vezes nos sacode de tal maneira que nós nem mesmo percebemos que Jesus está perto, está vindo para perto, está vindo ao nosso encontro. Estamos com a visão tão embaçada e tão dominada pelo pavor que não reconhecemos o Mestre. Eles comiam com ele, andavam com ele, dormiam com ele, viajavam com ele, conversavam com ele, aconselhavam-se com ele. E agora, dentro de poucas horas, já não o conhece. O que é que está acontecendo com você? Você não conhece mais a Jesus? Não conhece mais a sua voz? Não sabe mais como ele age? Não conhece mais o agir dele? A manifestação dele? Por que é que tão cedo você perdeu a convicção, a memória, a certeza de quem ele é e como ele age? Por que é que tão rápido você focou a visão, o sentimento, a interpretação ou as interpretações da mente tão rápido? Focou no medo, no pavor, chamou tudo de fantasma e não conhece mais o Mestre? Maria, domingo de manhã, foi à sepultura e ela também não conheceu o Mestre. Ela estava tão machucada com a morte dele, com a crucificação, com os horrores da crucificação, com o ridículo da crucificação, que ela não reconheceu o Mestre. Ela chegou pensando que era o jardineiro e disse: se o Senhor levou o corpo dele, diga-me aonde o colocou. Ela estava dizendo mais ou menos assim: só faltava esta. Além do meu Mestre morrer, além de matarem o Mestre, ainda rouba o corpo dele. Só faltava este roubo. Talvez você esteja dizendo: só faltava esta. Além de todo o problema, ainda levaram, ainda roubaram o que eu tinha de mais precioso. Ela primeiro pensou que haviam roubado o corpo do Mestre. Depois, ela chamou Jesus de o jardineiro. É o jardineiro. Até que ele chama, Jesus chama pelo nome dela e diz: Maria. E ele entendeu, conheceu a voz dele e diz: Rabone, que quer dizer mestre. Ele está falando com você. Ele conhece o seu nome. Diante das intempéries da vida, ele ainda lhe chama pelo nome. Que tipo de fantasma está assolando, solapando a sua vida e acabando com a sua esperança, com a sua razão de viver? Eu quero lhe dar uma boa notícia. A Bíblia diz que Jesus quis tomar a direita. O Senhor está querendo aproximar-se. Ele está querendo entrar no barco e você está fugindo dele. A Bíblia diz que ele queria tomar a direita. O discípulo jogava o barco para o outro lado, com medo do fantasma. Deixa ele entrar no barco. Convide ele para entrar. Deixa ele entrar. Se ele entrar, todos esses fantasmas emocionais acabarão, terminarão. Pastor Gilmar, se Jesus entrar no barco, acabarão as tempestades? Não. Não entendi, pastor. Se Jesus entrar no barco da minha vida, acabarão as tempestades? Não. Me escute. Jesus estando no barco da nossa vida não é garantia de que as tempestades se acabarão, mas é garantia de que o barco não afundará. Você entendeu isso?
Ele estando no barco, não quer dizer que nunca mais você passará por tempestade, mas está garantido, o barco nunca afundará. Deixa ele entrar. Ele já entrou na sua vida, ele está na sua vida, ele é o Senhor da sua vida. Pare de lutar sozinho, abra a porta, deixa ele entrar. Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde, e todos os fantasmas da vida estão sendo vencidos agora. Graça e paz. E agora você que acabou de ouvir a mensagem com o homem de Deus, pastor Gilmar, mensagem poderosa, vamos orar, vamos falar com Deus ao teu favor. Aqueles irmãos que fizeram os seus pedidos de orações no grupo do WhatsApp, também serão acrescentados neste momento da oração. Aqui está o telefone com o seu pedido de oração. Vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, nós apresentamos todas as pessoas que estão assistindo o programa, que fizeram os seus pedidos de orações. Queremos pedir ao Senhor que venha agir, venha operar, venha curar o enfermo, venha abrir as portas, venha resolver os seus problemas e que todos os fantasmas desapareçam e o nome do Senhor seja glorificado na vida desta pessoa. Assim oramos, Pai, e cremos no teu milagre em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Até o próximo programa Cristo para Todos. DM Decorações, artigos para tapeçaria em geral. DM Decorações, em 2 endereços: Avenida Goiás Centro e Rua Uruguaiana, Jardim Guanabara. Fone 3924-4645, 3924-4645.